Então, hoje, 26 de outubro de 2020, estou oferecendo aqui uma aula síncrona com seguida de atendimento para estudantes do ensino médio integrado do Instituto Federal Catarinense. E esta aula vai versar sobre teoria do conhecimento, um conteúdo que esteve em atividade remota 5, 4 e 3, e é a conclusão desse conteúdo. Dito isso, vou partilhar com vocês rapidamente uma tela para que a gente possa, então, discorrer acerca deste conteúdo. Não. Vamos lá, então. Janela. Vamos buscar uma janela. E essa janela está onde? Aqui. Achei ela. Muito bem. Vocês verem meu compartilhamento? Beleza. Então, vou discorrer aqui rapidamente. Qualquer coisa, vocês falam no microfone, porque eu não vou estar vendo o meeting. Beleza? Então, muito bem. Se vocês forem lembrar de atividades remotas 5, 4 e 3, portanto, do conteúdo anterior, a gente versou muito sobre o racionalismo e o empirismo como duas grandes correntes de epistemologia e gnoseologia, ou seja, a teoria do conhecimento, que tomaram conta desde o final do século XVI até o século XVIII, né? E quem vai dar uma conclusão a esse embate, a essa celeuma, é Immanuel Kant, filósofo alemão que nasceu em 1724, morreu em 1804, uma cidade chamada Königsberg. Referência para a gente entender a Königsberg, né? Pinheiro Preto, uma cidade mais ou menos deste porte. E, pasmem vocês, dizem que Kant nunca saiu de Königsberg, lá na Alemanha. Então, a perspectiva dele é o criticismo. Então, o criticismo como forma de superação relativamente ao empirismo e ao racionalismo. Vamos, então, adiante. Kant vai olhar para estas duas perspectivas filosóficas, seja a do empirismo, seja a do racionalismo, e vamos dizer assim, vai colher, vai retirar, vai se apropriar daquilo que tem de bom nos racionalistas e nos empiristas. Por exemplo, Kant vai ao empirismo e diz que todo conhecimento precisa versar sobre o mundo exterior. Ou seja, precisa versar sobre coisas, sobre objetos. E só é possível, então, haver progresso em relação ao conhecimento se ele se apropriar de objetos que existem no mundo fora do sujeito do conhecimento. Então, essa é a parte boa. Conhecimento que amplia, experiência que amplia o conhecimento. Lá no racionalismo, Kant vai dizer... o racionalismo deseja um conhecimento seguro, legítimo e verdadeiro, que tem uma validade universal. Então, Kant se apropria dessa ideia do racionalismo, ele vai dizer, há coisas, há questões que precisam de uma validade universal. Depois nós vamos ver aonde Kant chega com isso, né? Então, o que o Kant está fazendo? Fazendo uma limpeza conceitual do racionalismo e do empirismo, para, então, produzir a sua própria teoria do conhecimento, sua gnoseologia, que é o criticismo. Criticismo. Lembrem disso, porque cai no Enem, cai no vestibular. Por isso, conceitão aqui, ó. O conceito de juízo sintético a priori. Marque isso na caderneta de vocês. Vai cair no Enem uma hora ou outra, vai cair na prova de vestibular da universidade séria. Juízo sintético a priori.
que é isso, professor? Então, basicamente, o empirismo, ele opera com juízos sintéticos. Quer dizer o quê? Só é conhecimento verdadeiro aquele que provém da experiência. Portanto, o empirismo trabalha com juízos sintéticos. Mas Kant vai dizer, juízos sintéticos não produzem ciência. Eles têm que ter algo de a priori. O que é isso, professor, a priori? Anotem no caderninho de vocês. A priori, em teoria do conhecimento, é tudo aquilo que precede, portanto, vem antes da experiência. Então, por isso, juízo sintético, forma de juízo oriundo da experiência em que o predicado não está contido no sujeito. Damos aqui um exemplo, né? Todos os habitantes desta casa aqui são velhos. Muito bem. Para eu chegar a essa conclusão, eu preciso da experiência. Portanto, é um juízo sintético. Isto não oferece possibilidade de a gente concluir que todas as casas do mundo são habitadas por gente velha. Então, diz respeito somente a uma experiência particular. Quando eu digo assim, todo efeito tem uma causa. Muito bem, isso Newton já disse também, né? Toda ação tem uma reação, toda causa produz um efeito, todo efeito tem uma causa. Então, isto significa que não há uma dependência da experiência. A razão mesmo demonstra que todo efeito tem uma causa. O que o Kant vai querer fazer é dizer que o juízo sintético ele também tem que ser a priori, ou seja, há uma parte do conhecimento que tem que ser universal, o a priori, mas há uma parte do conhecimento que precisa da experiência, o sintético. Aí, por exemplo, todos os habitantes desta casa são vermelhos, como eu já falei para vocês, é um juízo puramente sintético, ele não tem validade universal, mas vale para esta casa específica, né? Portanto, não é um juízo científico. Aí o Kant chega nos juízos sintéticos a priori. Juízos sintéticos a priori. E aí nós chegamos a uma premissa, a um postulado científico. Todo acontecimento tem uma causa. Este juízo é sintético a priori, pois o predicado não está contido no sujeito. O que significa isso, professor? Ser aprovado no ensino médio integrado é um acontecimento. Tanto é um acontecimento que vocês fazem até festa. Para esse acontecimento, o bacon empirista está latindo lá. Então, para esse acontecimento ele acontecer, ele precisa de uma causa. Por exemplo, ter que entrar numa aula de filosofia numa segunda-feira de pandemia. Esta é uma causa necessária, talvez, para que você possa produzir o acontecimento no mundo, qual seja esse acontecimento no mundo, o fato de você ser aprovado no ensino médio integrado de IFC. Veja bem, todo acontecimento tem uma causa. Todo acontecimento tem uma causa, significa dizer que qualquer acontecimento no mundo, ou seja, uma lei geral e universal, necessariamente vai precisar de uma causa. Contudo, a experiência é o aqui e agora. É o exemplo que eu dei. Para você ser aprovado no ensino médio integrado, você precisa desses momentos, desses aqui e agora. Entrar no MIT de filosofia, fazer o trabalho de topografia em agropecuária, fazer lógica de programação 1 e 2 na informática. Tudo isso são causas, né? Que antecedem esse acontecimento. Qual seja esse acontecimento? O acontecimento de se ser aprovado no ensino médio integrado. Então, significa que todos os acontecimentos passados, presentes e futuros têm uma causa. Ora, a noção não é retirada da experiência. Então, eu tenho um a priori.
O que é? Todo acontecimento tem uma causa. Então, esse é a priori. E a experiência significa dizer que você tem que criar fatos no mundo para que isto aconteça. Ainda continuando, juízos sintéticos a priori. Sintético, lembrando, aquilo que depende da experiência, e a priori, tudo aquilo que antecede a experiência e, portanto, tem que ser universal. E aqui vem a grande sacada de Kant, que está em quase todas as ciências. Se eu perguntasse para vocês aqui, uma coisa que começa desde de Santo Agostinho, aonde que existe o espaço e o tempo? Aonde que existe o espaço e o tempo? Categorias tão importantes para nos fazer funcionar a física e outras ciências. Então, Kant vai responder, e até hoje ninguém negou isso, que o espaço e o tempo são coisas que existem na mente do sujeito do conhecimento. Então, você não pode tratar o espaço e o tempo como um elemento externo ao sujeito. Lembrando o slide anterior. Então, todo acontecimento, ele vai ser enquadrado no sujeito na sua noção a priori de espaço e de tempo. Por isso, o sujeito não é um ser passivo. Ele intervém no conhecimento. Ele enquadra os eventos, acontecimentos, nestas categorias de espaço e de tempo. Há outras categorias, como verdadeiro e falso, a categoria de limitação, mas as mais importantes são essas de espaço e tempo. Por que são importantes, professor? Porque é a partir do espaço e do tempo que você estrutura, organiza e dá sentido à realidade e capta ela nos sentidos. Por exemplo, atividades remotas 6 de filosofia. O professor precisa organizar no espaço e no tempo. O tempo, primeiro dia de atividades remotas, oferecer uma aula mais geral e, mais no final das atividades remotas, colocou uma aula mais livre, assim, né? Por assim se dizer. Ou seja, eu organizei o acontecimento, qual seja o acontecimento, atividades remotas 6, dentro do espaço e do tempo. Então, isso existe fora de mim? Não, existe como uma categoria mental, portanto, uma categoria psicológica, em que nós vamos enquadrando os eventos. Isto que não há professor de física que dê aula de física sobre essas categorias, por exemplo. Não há aula de topografia que não seja um enquadramento também, uma questão de organização do espaço, né? E tudo isso, diz Kant, é uma aula, são categorias mentais. Por isso, esta charge em alemão aqui é onde estão as 12 categorias mentais de Kant. Eu falei aqui especificamente de 2 categorias. Categoria de espaço e tempo, mas tem de limite, tem de verdadeiro e falso, negação, afirmação. Por isso, Kant diz Ich denke, em alemão, eu penso. Então, indo para a conclusão deste conteúdo, como se conhece? Através destas categorias a priori, que não tem como fazermos a experiência de espaço e tempo. O que é isso? É a capacidade de receber impressões dos objetos, ou seja, o mundo me oferece experiências, isso é lá do empirismo, e eu, com essas 2 categorias de espaço e tempo, as organizo. Gente, anota aqui, Kant, anotem aí. Kant é o autor da chamada Revolução Copernicana no Conhecimento. Kant é o autor da chamada Revolução Copernicana no Conhecimento. Vamos relembrar o Copérnico. Existia a Terra parada e ela organizava os demais corpos celestes. Nicolau Copérnico, ele produz uma revolução, a Revolução Copernicana. Ele diz, não, o Sol é o corpo celeste que organiza o movimento dos demais corpos celestes.
Ele inverte, então ele tira a potência do movimento da Terra e coloca no Sol. Kant faz isso no conhecimento. É a revolução copernicana no conhecimento. Ele tira o poder do objeto e coloca no sujeito. Por que o sujeito é o que produz o movimento de conhecer? Porque é lá no sujeito que existem categorias de espaço e de tempo. E todos os eventos, os acontecimentos, eles são necessariamente enquadrados na categoria de espaço e de tempo. Os acontecimentos são captados pelos sentidos, é uma experiência, e logo são enquadrados na categoria de espaço e tempo. Então, esse é o conhecimento para Kant. Juízo sintético a priori, que é a ideia de que o conhecimento é legal, que ele seja universal, mas ele precisa também da experiência. Dito isso, exatamente 14 minutos depois que eu comecei a explanar esse conteúdo, paro por aqui. Estamos aqui com 10 alunos, 9 alunos. Alguma dúvida sobre este conteúdo, minha gente? Esse conteúdo aí, como eu disse para vocês, já teve no Enem e vai aparecer de novo, com certeza. E qualquer universidade séria que vocês vão cursar daqui a 1 ano e pouco, vai ter lá em epistemologia essa teoria de Kant. É isto. Para vocês não dizer, o professor nunca deu aula sobre isso. Está aqui, né? Teoria do conhecimento em Kant. Ou seja, a conclusão do racionalismo, do empirismo. Ou seja, onde nós chegamos com isso. Assim, de onde que Kant ele era um racionalista, como Descartes, só para concluir aqui. Aí ele leu o livro do Hume, sabe o livro do Hume que vocês fizeram, Atividade Remota 5? Ele leu aquele livrinho lá e disse, eu despertei do meu sono dogmático. Despertei do meu sono dogmático. E ele passou, então, a dar valor ao empirismo. Então, Kant, leitor do David Hume, o ensaio sobre o entendimento humano. Vocês leram em Atividade Remota 5. Dito isso, meus queridos, era isso que eu queria transmitir para vocês. É um conteúdo de filosofia que é cobrado, como eu disse, em vários vestibulares. E eu não poderia sonegar de vocês esse conteúdo. Dito isso, aqueles que não precisam de atendimento, que já fizeram a postagem do trabalho, estão liberados. E aos demais, eu estou aqui à disposição. Bom dia para vocês, se cuidem e mantenhamos o contato.